Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzir. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor misericordioso do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor de Jesus, seu Filho amado. Te saúdo nesta terça-feira, da terceira semana do tempo do Advento, desejando que você tenha um dia abençoado, que cada hora desse dia seja tocada pela presença de Deus, que cada pessoa que você encontrar seja sinal de Deus na sua vida. Para rezarmos melhor, podermos escutar a palavra de Deus e a palavra da igreja, peçamos juntos a ação e a unção do Paráclito, do Espírito Santo, que vem em socorro de nossas limitações. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E nesta terça-feira, meu irmão, minha irmã, da terceira semana do tempo comum, a igreja nos traz uma palavra na sua liturgia e palavra de Deus, palavra do Senhor. O texto do Evangelho de hoje está lá no capítulo 21 de São Mateus, nos versículos de 28 a 32. Mateus 21, de 28 a 32. Ouçamos atentamente essa palavra do Senhor, que vem nos iluminar como um farol, tornando o nosso caminho mais fecundo, mais iluminado, mais forte. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, palavra bastante forte esta do Evangelho que nós acabamos de ouvir, quando Jesus diz uma palavra de censura aos chefes do povo, aos anciãos, aos sacerdotes, aos mestres da lei. Jesus, numa parábola, a parábola dos 2 filhos, que o pai chama para trabalhar, um diz que vai e não vai, o outro que disse que não ia, acabou indo, retrata aquele acontecimento daquela hora, quando Jesus diz muito claramente àqueles chefes do povo que veio João Batista ensinando a conversão, e eles que são preparados, eles que são seguidores de Deus, eles que são representantes de Deus no meio do povo, não quiseram ouvir a palavra de João e o rejeitaram. E a mesma coisa aconteceu com Jesus, eles também rejeitaram a palavra de Jesus. Mas Jesus lembra que muitos pecadores públicos, muitas prostitutas mudaram de vida quando ouviram a pregação de João. Quem tinha tudo para aceitar a palavra de conversão não quis aceitar. Quem tinha todo o subsídio necessário para abrir o coração, porque era instruído na palavra de Deus, eram instruídos na palavra de Deus, eram instruídos na religião, não quiseram aceitar a proposta de conversão pregada por João Batista. No entanto, pecadores públicos, cobradores de impostos e as prostitutas, tão desprezadas pela sociedade, homens e mulheres rejeitados, sobretudo pelos chefes do povo, como traidores da fé, como pessoas perdidas, abriram o coração e aceitaram a proposta de conversão pregada por João Batista. Por isso Jesus diz: os publicanos e as prostitutas vos precedem, chegam primeiro do que vocês no céu. Também hoje, irmãos, nós somos convidados a fazer um exame da nossa consciência. Com aquilo que nós conhecemos do Evangelho, com aquilo que nós conhecemos da religião, com aquilo que nós conhecemos da fé, com as experiências que nós já fizemos de Deus na nossa caminhada, nós temos, de fato, dado atenção à palavra de salvação anunciada por Jesus, ao chamado de conversão anunciado por Jesus, ao chamado para andarmos por caminhos retos e não tortuosos, o chamado para mudança de mentalidade, sobretudo diante desse mundo moderno que quer colocar à força dentro da nossa mente ideias, pensamentos, atitudes que não condizem com o Evangelho. Devemos cuidar, porque nos são dados todos os elementos e instrumentos para responder ao chamado do Pai e ir realmente trabalhar em sua vinha, segundo a sua vontade. Oxalá não sejamos como aquele filho que diz: sim, pai, eu vou trabalhar na sua vinha, e não vai. Prefere ficar com as coisas do mundo, prefere seguir as intuições do mundo moderno, prefere seguir as ideias do caminho da porta estreita, ou melhor, do caminho da porta larga, e não o da porta estreita.
Oxalá, irmãos, possamos responder positivamente ao chamado de Deus para trabalhar em sua vinha. Que Jesus nos ajude e que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Um dia me